roubo, tentação, o que mais? O meu primeiro pensamento também, quando fala, vamos pregar sobre tentação, fala bem assunto sobre vida sexual. Falou de tentação, mas a grande verdade eu estou perguntando, porque na verdade, quando se fala de tentação, não é só isso. Tentação é um campo muito amplo onde a gente pode ser tentado. Às vezes uma pessoa é tentada por dinheiro, né? Ela não pode vir a carteira que ela vai pegar o dinheiro dali. A outra vai passar, não vai nem. O outro é tentado por prostituição, o outro passa do lado lá, igual o José, não está nem aí, o outro já vai e cai. Então cada um é tentado em uma área, cada um é tentado em um problema. Agora, o que nós precisamos tomar cuidado é que nós somos tentados, às vezes, nós somos tentados por Satanás a permitir ele roubar a nossa adoração. Ele tentou Jesus lá no Mateus 4, né? 4:9 fala: se prostrados me adorares, te darei todos os reinos do mundo. Então Satanás, ele nos tenta na nossa adoração. O que é a tentação na adoração? Por exemplo, é quando você vai orar, você não consegue adorar a Deus, você só pede, você só cai para o lado material. Você não consegue se manter no lado espiritual, porque nós somos tentados, dobramos o joelho, nós somos tentados. E nós não resistimos, o que acontece? Nós vamos logo pedir material para Deus. Isso, na verdade, é desconfiar de Deus. Se eu não orar, se eu não pedir, Deus não vai me dar. Deus não tem capacidade de me dar. Deus só vai orar se eu fizer, só vai me dar se eu fizer isso ou aquilo. Isso é uma tentação na oração. Por isso que o diabo falou para Jesus: se você se prostrar e me adorar, te darei todos os reinos do mundo. Então, nós somos tentados por Satanás a deixar nossa adoração de lado e só pedir para Deus coisa material. Por isso que aqui em Mateus, deixa aberto, 2 Coríntios aqui no telão, Mateus 6:9, vai dizer assim, Mateus 6:9, ó. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração começa com Pai nosso. Nós queremos começar logo, né? Perdoa nossas dívidas. Nós queremos começar logo pelo material. E o que acontece? Satanás vai roubando a nossa adoração e nós vamos só se tornando pessoas materialistas. Nós somos roubados, a nossa adoração é roubada na oração. Porque nós começamos logo no material. Nós esquecemos de adorar a Deus, né? Então, tentação é isso. Satanás tenta para roubar a nossa adoração. E ele fala: Pai nosso, ora assim, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão diário. Depois vem o pão. E para nós o pão parece que é mais importante, acima de tudo. Não, a adoração tem que estar acima de tudo, mesmo na nossa oração. Então, quando a gente dobra o joelho para orar, Satanás já tenta logo, a gente já põe logo os problemas. Ele quer que a gente só, ele só quer ver a gente falando para Deus de problema, só de problema, problema, problema. Ele rouba a nossa adoração. E quando nós dobramos o joelho para orar e só falamos de problema, nós desconfiamos de Deus. Ó, se eu adorar a Deus, vou perder tempo, ele não vai resolver o meu problema. Então vou entrar logo minha oração, logo no problema, garantir aqui. E não é nada disso. Satanás acaba roubando a nossa adoração, né? Mesmo em oração. Então nós temos que vigiar, porque o diabo ele acaba roubando a nossa adoração. E aí nós vamos viver, né, a vida de escravidão. Nós vamos continuar vivendo a vida de escravidão, porque nós não sabemos orar como convém, porque Satanás rouba a nossa adoração. Né? Satanás consegue, de uma forma bem sutil, roubar a nossa adoração. Fazer a gente desconfiar de Deus. Tira um dia para você ver, você quer ver uma guerra e fala assim: hoje eu não vou pedir nada para Deus. Hoje eu só vou adorar. E sua mente vai ficar: não, mas você tem que pedir, senão ele não vai resolver aquilo. Ele não vai resolver aquilo outro. Se você não ficar pedindo para Deus, não vai resolver. Ele não vai resolver. Para você ver se não é a guerra. Dobrar o joelho e falar: não, hoje eu não vou pedir nada material para Deus, não. O Senhor falou, né? Lá em Mateus 6,33, Sofia. Mateus 6,33. Ele falou assim:
Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. A gente não consegue acreditar de verdade nisso, que se a gente buscar primeiro o reino de Deus, se a gente adorar primeiro, as outras coisas não vão acontecer, Deus não vai dar, Deus não vai prover. Nós temos que logo dar uma forcinha para Deus em oração, entrar logo pedindo para Deus coisa material, pedir para Deus resolver problema, como se Deus fosse só isso. É como se a gente servir a Deus fosse só isso, só pedir para Deus resolver problema. Não, nós precisamos aprender a adorar. Busca primeiro o reino de Deus em adoração. Senhor, Satanás não vai roubar minha adoração, não. E você fica com a sua mente naquela luta e o diabo quer levar você só para o material e você vai roubando a nossa adoração. Daqui um dia nós só estamos servindo a Deus no material. Porque inconscientemente ele vai tentando roubar a nossa adoração, né? Vai roubando a nossa adoração. E aqui em Coríntios, onde eu pedi para você abrir o 6, o 6, o 6, 10 e 11. Não, 11, Sofia, é 11, tá certo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. Nossa boca está aberta para vós. E o nosso coração está dilatado. Paulo, quando está falando com os coríntios aqui, ele está falando de forma pessoal, de amor. Ó, o nosso coração está aberto para vocês, mas os corações de vocês estão fechados para nós. Você já lidou com gente assim? Seu coração está aberto para a pessoa, mas o coração da pessoa está fechado para você. É isso que Paulo está falando aqui, cobrando dos coríntios, o amor. Não, nós amamos vocês, mas vocês não estão amando a gente. Então Paulo está aqui falando de uma forma pessoal. Mas ele fala aqui, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. O que é dilatado? Nosso coração está crescido para vocês. Nosso coração está aberto. Nosso coração cresceu em relação a vocês. Nosso coração está dilatado. E ele fala aqui no 12: não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos nossos próprios afetos. Só que Paulo sabe que eles estão presos só ao sentimento deles. O coração deles não está aberto. O de Paulo está aberto, a boca está aberta, o coração está dilatado, mas o coração deles está fechado. Eles estão presos nos seus próprios afetos. E às vezes nós estamos presos no nosso próprio afeto, nos próprios sentimentos. Nós se magoamos à toa, nós odiamos pessoas, nós julgamos dentro do nosso coração. Se uma pessoa não tiver um padrão que a gente olha para ela assim, nós julgamos. Por quê? Porque o nosso coração está preso só em sentimento humano, só em sentimento carnal. O nosso coração não está crescido, o nosso coração não está aberto, o nosso coração não está dilatado. Então a gente fica preso só em afeto da gente mesmo. Né? A gente fica preso só nos nossos próprios afetos, nosso próprio sentimento. E nós não podemos servir a Deus por sentimento. Nós não podemos servir a Deus só por sentimento, porque vai chegar uma hora que Deus vai tirar a gente lá do Egito, tira a gente do Egito e leva para o deserto. Aí Deus fala assim, vocês vão estar indo no deserto, mas eu vou descer aí. E como é que Deus vai descer? Como é que o Senhor vai descer? Eu vou descer numa nuvem. De noite, vocês vão ter a coluna de fogo, sou eu. E de dia vocês vão ter a nuvem. Quando a nuvem se movimentar, vocês se movimentam. Só que às vezes Deus permite a nuvem se movimentar e a gente ir para cá. E é permissão de Deus, porque Deus precisa trabalhar na nossa vida. Às vezes Deus permite a gente ficar um pouco ausente dele. Ficar um pouquinho longe dele para a gente saber como que é a vida. Realmente, como que é a vida. Como lidar com a vida. Então a gente se sente sozinho, se sente sozinho. Como é que chama aquela pessoa? Abandonado, mas tem uma pessoa que não liga para ela. Rejeitado. A gente sente um monte de coisa. Então Deus precisa limpar a gente desse afeto, desse sentimento. Deus precisa curar a nossa alma desse sentimento, desse afeto. Nós não podemos ser pessoas magoadinhas, não podemos ser pessoas ressentidas. Nosso coração tem que estar crescido em Deus. Nosso coração tem que estar aberto, nosso coração tem que estar dilatado. E o coração dos coríntios era preso nos seus próprios sentimentos. Servia a Deus, mas sentiam muita coisa. Eram pessoas que sentiam muito ódio, se sentiam muito ofendidos, né? Você já viu aquelas pessoas muito magoadas? Já viu aquelas mensagens que você vê lá no celular? As pessoas só postam
perseguição. Vocês estão me perseguindo, mas vocês vão quebrar a cara, vocês vão cair. Aí o outro, né? A pessoa não tem nada, mas ela pode estar com inveja de mim. Ela não tem nenhum prato. Mas você está com inveja de mim. São pessoas que vivem nos seus afetos. Em vez de postar uma coisa boa lá, olha, Deus vai fazer um milagre. Deus é bom. Nós acordamos nessa manhã aqui. Deus vai fazer uma obra. Deus é tremendo. Deus é poderoso. Elas ficam postando seus próprios afetos. Quem está torcendo para mim cair? Eu quero saber quem está torcendo para mim cair. Eu preocupava para Deus me levantar. Então elas postam seus próprios afetos. A gente, às vezes, fala só dos nossos afetos. Só dos nossos sentimentos, né? Por quê? Porque o nosso coração está fechadinho, nosso coração está pequenininho, não está dilatado. Então quem tem um coração dilatado, quem tem um coração grande para Deus, vive diferente. O modo da vida é diferente. Nós vamos ver quem tem um coração dilatado. Gênesis 50, versículo 15. Vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os seus irmãos, os irmãos de José. E se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado. O 19, por favor. Então ele está falando aqui, olha, depois que o pai morreu, nós vamos encontrar José. E eu acho que José vai descontar tudo que nós fizemos de mal para ele. Acho que ele vai, né, deve ter guardado um ódio, uma vingança no coração dele lá e ele vai descontar tudo na gente. No entanto, José lhes assegurou: não tenhais qualquer receio, acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhais de intenção de fazer-me, o desígnio de Deus mudou em bem. O mal que vocês fizeram para mim, Deus tornou isso bem. Nós estamos falando de um homem que está com seu coração aberto. Não está preso nos seus afetos, não. Vocês me magoaram muito, vocês me perseguiram, né? Vocês me jogaram no poço, eu fui preso por causa de vocês e agora eu vou descontar em vocês. Não, eu estou no lugar de Deus para cá. Se tem alguma coisa, deixa Deus tratar. Deus que vai tratar, eu não sei de nada. Por mim vocês estão perdoados. Não tenha medo. E José falou: além de tudo isso que vocês me fizeram, era para me tornar um homem azedo, um homem magoado, um homem ressentido, um homem depressivo. Diante de tudo isso que vocês fizeram para mim, meu coração está dilatado, meu coração está aberto. Não tenha medo. Ainda vou colocar vocês num lugar abençoado. Vocês vão morar num lugar abençoado. Ainda vou honrar a vida de vocês, porque todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus tornou esse mal em bênção. Vocês estão perdoados. Não tem problema nenhum comigo. Só se Deus achar um problema em vocês, eu não sei como é que vai ser entre vocês e Deus. Mas comigo não tem problema nenhum. O mal que tinhas intenção de fazer, o desígnio de Deus mudou para o bem, a fim de cumprir o que se realizar hoje em diante dos nossos olhos. Salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não tenha medo, não tenha medo. Nós estamos falando de um homem que tem nele as mesmas características de Jesus, de Deus, os mesmos atributos de Deus. Ah, Deus é perdoador, eu também sou perdoador. Ah, mas aqui é uma coisa grave, vocês quase me mataram, me jogaram no poço, me venderam, não tem problema nenhum. Para Deus não tem coisa grave. Para Deus não existe nada impossível. Né? E ele está dizendo: não tem problema nenhum. Vocês intentaram mal contra mim e vossos filhos, e assim ele o tranquilizou e lhes encorajou com palavras carinhosas. E levou-eles para uma terra e supriu todas as necessidades dos seus irmãos que tinham traído, abandonado, jogado fora. Por quê? Porque o coração está aberto. E Deus quer que a gente adquira essa maturidade. Não vamos ficar magoadinho com ninguém. Não vamos ficar se sentindo magoado à toa, ofendido à toa. Alguém ofende a gente, glória a Deus, a gente deixa passar. A gente tem que deixar o orgulho de lado. Deixa passar. Alguém magoa a gente, deixa passar, não tem problema nenhum. Alguém falou coisas duras pra gente, não tem problema nenhum. Nosso coração está crescido. Nosso coração está dilatado, nosso coração está aberto em Deus. Não tem problema nenhum. Né? E assim era a vida de José. O Jó 42:10.
Depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo quanto tinha. Depois que intercedeu pelos amigos. Está cheio de problema. Esse aqui está cheio de problema, né? Os filhos morreram, perdeu tudo que tinha, perdeu dinheiro, perdeu fazenda, perdeu tudo que tinha. Ainda ficou doente. Mas não estava preso nos seus afetos. Aí eu não vou orar por ninguém, não. Estou me coçando um caquinho de telha, eu vou orar por alguém. Aí eu perdi tudo que tinha, eu vou orar por alguém? Não vou, não. Não, nós não podemos estar presos aos nossos próprios afetos. Contando aqui, a história é muito bonita, mas nós precisamos do poder do Espírito Santo para viver isso. Precisamos consagrar nossa vida, fazer um jejum, oração para Deus quebrar a carne para a gente poder viver isso aqui, senão vira só história. Porque é muito difícil você viver isso aqui. Mas o Espírito Santo pode nos levar para esse nível de adoração. Ele perdeu tudo que tinha. O que aconteceu? Continuava intercedendo. Amaldiçoa seu Deus e morre. A mulher dele falou, não, eu vou adorar o Senhor. Ainda assim eu perdi tudo que tinha, mas vou adorar o Senhor. E nós precisamos chegar nesse nível de adoração. Não quer dizer que nós vamos perder tudo que nós temos. Mas nós precisamos chegar nesse nível de adoração. O Espírito quer nos levar para esse nível de adoração. Ele perdeu tudo que tinha, mas ele tinha vida com abundância, mesmo assim. Mesmo no meio de tantas perdas e percas, ele podia desfrutar da presença de Deus. No entanto, que ele está orando pelos seus amigos. Talvez o Senhor não deixe acontecer. Às vezes você passa por luta assim que você aguenta, mas talvez a outra pessoa não aguentasse que você aguenta. Aí talvez ele está orando, Senhor, não deixa ele passar isso aqui não, porque ele não vai aguentar o que eu aguentei, não. Ele não aguenta, Senhor, sustenta aí meus amigos, porque eles não aguentam não o que eu aguento. Então às vezes nós passamos um tipo de luta que a gente ora pelos outros porque é difícil para nós e talvez aquela pessoa não aguente. Então a gente ora e intercede por ela. Talvez o Jó está fazendo isso, né? No momento da intercessão, ele não está lá reclamando, eu perdi tudo. Ele não está murmurando. Estou sofrendo. Estou me coçando com um caco de telha. O senhor não está vendo isso? Está demorando. Por que comigo? Eu não merecia isso. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ele não está murmurando, não está reclamando. O seu coração está dilatado, o seu coração está aberto, ele está cheio de problemas, mas ele adquiriu uma unção tão grande, um nível de unção do Espírito Santo, que ele está intercedendo pelos seus amigos, não está preso nos seus afetos, não está preso nos seus problemas. Enquanto Deus não resolve o nosso problema, ele nos dá poder para desfrutar da vida com ele. Enquanto não resolveu ainda, mas nós não vamos tomar remédio porque não resolveu. Nós não vamos cortar o pulso porque não resolveu. Nós não vamos pular da ponte porque não resolveu. Não, nós vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Nós vamos adorar e Deus vai dar a vitória. Mateus 8:1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, um homem doente, lepra naquela época era símbolo do pecado, aí está leproso, porque ele está em pecado. Era um homem que vivia embaixo de acusação, era um homem discriminado, não podia viver no meio de família, não podia frequentar o templo, era um homem isolado, né? Era um homem que estava lá isolado. Eis que um leproso, tornando-se aproximando, o adorou de joelhos e clamou, Senhor, se é da tua vontade, pode purificar-me. Mesmo com toda essa situação, ele adorou. É isso que Deus quer que a gente aprenda. É mesmo leproso. Obrigado, Flor. Acusado de pecado. Está sendo acusado, você está leproso porque você pecou. Você está passando por isso porque você pecou. Tendo se aproximado, adorou de joelho, mesmo com todo esse problema, ele adorou de joelho, ele adorou o Senhor. Não deixou Satanás roubar a adoração dele. Ele podia primeiro, estou com lepra, estou doente, estou discriminado, ninguém gosta de mim, minha família não gosta de mim, aí me deixaram isolado, eu estou mal. Não, ele se ajoelhou e adorou o Senhor. Senhor, se é da tua vontade, o Senhor pode purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, eu quero ser limpo. E no mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Deus quer nos ensinar primeiro adoração.
Não precisa ficar em desespero, em pânico. Deus vai suprir a nossa necessidade, mas primeiro Deus quer mudar as coisas dentro de nós, quer que a gente se torne adorador em espírito e em verdade. Ele não quer que a gente só peça para Deus material, né? Só peça para Deus material, parece que a igreja é um mini mercado, né? Deus não quer, Deus quer que a gente aprenda a adorar, que a gente abra o nosso coração, que o nosso coração esteja dilatado para Deus. Como o coração de José era dilatado, o leproso aqui, a primeira coisa que ele fez foi adorar o Senhor. O Jó, quando perdeu tudo, ele adorou o Senhor. Agora, Deus quer nos levar para esse nível espiritual. Né? Porque se a gente ficar vivendo só de material, por exemplo, uma coisa material que você gosta muito, qual que é? Que todo dia você acha que você tinha que ter lá, aquilo é bom demais, o que é? Uma coisa material que você gosta muito. Eu queria ter toda hora. Que Deus me desse toda hora. Pix é uma coisa mais gostosa que tem. Mas você vai ver de Pix toda hora? Não vai. Vai cair dinheiro na sua conta toda hora? Não vai, então nós vamos ficar decepcionados. Se a gente servir só o Deus mamão, nós vamos ficar só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Nós não vamos ter dinheiro todo dia nem toda hora. Tem hora que vai faltar o dinheiro. Tem hora que nós vamos sonhar com coisas que nós não vamos poder ter, pelo menos no momento agora. Nós não vamos poder ter aquilo agora. Então a gente gosta muito do tal do dinheiro. Ele é bom, a Bíblia diz que por tudo ele responde, mas nós não podemos viver seguindo a Cristo só por causa dele. Milagres, mais do que viveu aquele povo no deserto, não existe. Mas não entraram na Terra Prometida. Eles não entraram, eles viveram milagre. Até água de pedra Deus tirou. O impossível, o improvável. Mas eles não conseguiram vida com Deus. Então não é milagre. Através de milagre nós vamos ter vida com Deus. É bom, o milagre conforta a gente, o milagre dá um consolo no coração da gente, o milagre encoraja a gente. Mas se não tiver, o maior milagre da nossa vida nós já vivemos. Foi Jesus, veio na cruz e morreu e ressuscitou por nós. Esse é o maior milagre da nossa vida. Os outros nós vamos buscar. Se chegarem, glória a Deus. Se não chegar, nós vamos ter que viver. Nós vamos ter que andar, nós vamos ter que se multiplicar, nós vamos ter que fazer acontecer. Mas não é isso o fundamento. Eles são bons, mas não é tudo isso. Não é o que salva a nossa alma, né? Eles são bons e são necessários. Mas nós precisamos dilatar o nosso coração para Deus. Perdoar mais. Não ficar odiando ninguém. Se tem alguém, a gente odeia alguém no nosso coração e tem dificuldade para tirar, temos que orar para o Espírito Santo tirar aquilo, esse sentimento do nosso coração. Não ficar se ofendendo à toa. Tem gente que se ofende à toa. Nós não podemos ser ofendidos à toa. Ah, vocês me macetaram, me jogaram no poço, me venderam, mas eu não tenho nada, não. Eu estou vivendo outro nível, outra vida. E aliás, estou até lembrando disso agora, que vocês me jogaram no poço, que eu já tinha até esquecido. Estou lembrando agora, vocês me lembraram que me jogaram no poço. Faz tanto tempo que eu não volto pro meu passado, que estou me lembrando agora. Porque eu estou vivendo um novo tempo com Deus. Nós vamos viver um novo tempo com o Senhor. Aleluia. E se a gente dobrar o joelho para orar só para pedir coisa, nós estamos desconfiando de Deus. Se eu não pedir, Ele não vai dar. E a Bíblia fala que antes de sair uma palavra da nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Deus já sabe o que nós vamos pedir. Então nós temos que esmurrar nossa carne, como foi pregado aqui. Ó, carne, você só quer pedir material para Deus, eu vou esmurrar minha carne para minha carne se tornar, aprender a adorar a Deus. Em nome de Jesus, quando eu dobrar o meu joelho, eu vou adorar a Deus. Eu vou aprender a orar, eu vou adorar a Deus. Então nós temos que esmurrar nossa carne para não ser tentado pelo diabo para trocar adoração por coisa material. Vamos terminar aqui, Mateus 4,9, Sofia. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Mateus 4,9. E propôs a Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E ordenou-lhe então Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Vamos adorar só o Senhor em nome de Jesus. Amém. Não vamos deixar